Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 29 de setembro de 2021, são 23 horas e 30 minutos. Lição número 7 da classe de juvenis. A encarnação do Redentor. Respondendo à hora da revisão, você marca assim: 2. Encarnação. 3. Jesus. 1. Partenogênese. 5. Herodes. 4. Virginal. A encarnação do Redentor. É bom deixar claro que encarnação é diferente de reencarnação, e eu já digo para você. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Introdução. A encarnação é o ponto de interseção da história da humanidade. É quando Deus tocou a terra. É como se fosse o mar desaguando em uma cisterna. Como contê-lo? Assim, o cumprimento de milhares de anos de profecias estavam se concentrando em um ponto no tempo e no espaço. O Filho de Deus estava chegando ao mundo e o Pai daria todo o suporte necessário. A fonte da vida se fez homem comum e humilde para mostrar que o mais importante é o ser e não o ter. Jesus faria cumprir toda a vontade de Deus. O mais importante é você ser e não você ter. Por quê? Muitas das vezes é notório que cada um de nós queremos o melhor para cada um de nós e para nossos familiares, filhos, etc. E passamos por muito tempo trabalhando para assim poder ter o nosso sustento e até, quem sabe, ter uma vida financeira completamente estabilizada e completamente confortável. Não há nenhum problema nisso. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, ou seja, o amor ao dinheiro e não somente o dinheiro. Não tem nenhum problema você ter dinheiro. E por que eu digo isso? Porque nessa visão do ser e ter, muitas pessoas hoje se apegam àquelas pessoas que têm uma vida financeira boa. Mas na verdade o importante mesmo é ser humilde, ter amor ao próximo. Por quê? Porque no fim da vida, é bem verdade que você é uma pessoa muito jovem ainda, entretanto, no fim da vida, as pessoas se dão conta de que o que importa mesmo é quem você tem na vida e não o que você tem na vida. Ou seja, a mais importante na vida do homem, humanamente falando, não é os seus bens, e sim pessoas. No final da vida ninguém pensa naquela viagem que nunca fez, ou talvez na casa que nunca teve. Vai pensar quanto tempo poderia ter ficado mais tempo com alguém. Então a gente vê que no final da vida, infelizmente as pessoas só acordam para isso no final da vida, é que vê que na verdade o mais importante da vida não é o ter dinheiro, é ser uma pessoa amada. A ideia hoje da encarnação do Redentor vai se transformar no seguinte, para resumo. Encarnação, o que é encarnação? É se fazer carne, foi o que Cristo fez. Jesus estava em toda a sua glória no céu e se transformou em carne, ou seja, ele se transformou em homem e habitou entre nós, foi morto ao terceiro dia, ressurreto e está à destra do Pai. Isso findou, isso é encarnação. O que é reencarnação, segundo a doutrina espírita, que não tem base bíblica, não tem fundamento bíblico? A reencarnação não existe, a reencarnação é uma mentira do diabo para enganar pessoas. Inclusive o Brasil tem cerca de 2% de sua população é espírita, isso faz do Brasil o país mais espírita do mundo, infelizmente. Ou seja, milhões de pessoas estão indo para a eternidade sem Jesus, achando que está no caminho. Segundo a doutrina espírita, a reencarnação é quando alguém morre, essa pessoa, o que acontece com essa pessoa? Ela se encarna numa outra pessoa, futuramente numa outra vida. A Bíblia diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, é uma base que os espíritas têm para dizer que existe reencarnação.
Está em Provérbios capítulo 4, versículo 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, eles dizem que, com base nisso daqui, que a vereda do justo, a vereda daquela pessoa boa, ela vai se encarnando hoje, se encarnando amanhã, até se tornar uma pessoa perfeita. Mas é algo antibíblico. A reencarnação não existe, ela, volto a dizer, ela é uma mentira do diabo. Jesus, ele é o nosso Redentor, ele se transformou em carne, ele era poder, glória, se transformou em homem, ou seja, se fez homem como nós. Vivendo na eternidade. Viver fora do tempo deve ser muito interessante. Todas as coisas estarem disponíveis ao mesmo tempo, não haver distinção entre o ontem e o amanhã, serem eles como quartos de uma mesma casa. Assim Jesus viveu, sempre até que um dia ele se tornou homem, assumindo um corpo de carne, daí o termo encarnação. O Senhor saiu da eternidade e entrou no tempo. Veja que interessante, Jesus que estava no céu, ele não tinha tempo para ele, não existia tempo para Jesus. Por quê? Porque assim como para o nosso Deus também não existe tempo. O tempo foi criado unicamente para o homem, para que nós venhamos ter uma determinação de tempo, a gente ter uma noção de tempo, tempo e espaço. Mas para o Senhor, para o nosso Deus, não existe tempo. O tempo para Deus não existe. A Bíblia vai dizer que 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, ou seja, para Deus não há diferença. Então veja que Jesus tinha uma natureza que para ele não existia tempo, e agora quando ele se fez carne, agora ele depende do tempo. Em algumas passagens bíblicas, por exemplo, é até interessante que Jesus vai falar que ainda não é chegado o meu tempo, não é o meu tempo ainda. Então veja que até João capítulo 2 vai mencionar alguma coisa sobre a questão do tempo. João capítulo 2. Aqui, ó, João capítulo 2, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. O que é hora? Hora é uma medida de tempo. Então veja que aqui Jesus fez menção do tempo para uma atitude que ele iria tomar, que no caso foi a transformação da água em vinho, que foi o primeiro milagre que Jesus operou. Então veja que agora Jesus está no tempo. Como Jesus estava indo também em João capítulo 8, também vai nos falar algo interessante sobre o Lázaro. Vai falar a respeito de Lázaro, que Jesus chegou 4 dias depois, ou seja, Jesus fez menção do tempo, né? 4 dias depois que estava morto, Jesus ressuscitou a Lázaro. Ou seja, Jesus que outrora não tinha tempo, não tinha parecer para ele de tempo, Jesus não se prendia no tempo, porque o tempo para ele não existia, mas agora na terra ele entrou no tempo, né? Agora ele precisa fazer uso do tempo. Jesus é a palavra de Deus. Em toda a Bíblia, Jesus recebe vários títulos. Filho de Deus, raiz de Davi, Messias. No texto de João 1, do 1 ao 4, ele é chamado do Verbo de Deus. Isso é confirmado em Apocalipse 19, 13, onde está escrito que ele se chama a palavra de Deus. Eu falei João 8, né? É João 11. A questão de Lázaro é João 11. Então veja que Jesus ele é a palavra de Deus. Ou seja, todas as vezes que Jesus falava, não era somente Jesus que estava falando, era Deus quem estava falando. A Bíblia diz em João, capítulo 10, versículo 30, que ele e o homem são um. Jesus e Deus são um. Não o homem, né? Jesus e Deus são um. Ele e o Pai. Então veja que Jesus ele é a palavra de Deus. Ou seja, todas as vezes que Jesus mencionava, falava algo, era o próprio Deus quem estava dizendo. Então Jesus ele é a palavra de Deus, apesar que algumas questões bíblicas aqui tem alguns outros nomes, né? Jesus tem outros nomes como o filho do homem, filho de Davi, raiz de Davi, né? Entre outros nomes, mas na verdade Jesus ele é a palavra de Deus. Ele veio cumprir a lei, as profecias. Ele é a palavra. O Redentor era Deus. Como Jesus vivia na eternidade?
Ele estava com Deus e ele era Deus. Assim, Jesus dispunha de todos os atributos naturais da divindade: onipotência, onipresença, onisciência, eternidade. Não havia limites para ele, o Deus Todo-Poderoso. Então veja que aqui o Senhor Jesus, ele era como Deus, né, na ideia da eternidade, no céu. Ou seja, ele e o Pai eram um em completa unidade, né? Ou seja, Jesus ainda não havia sido revelado ao homem. Então ele era onisciente, onipresente e onipotente, assim como Deus Todo-Poderoso. E por quê? Mais uma vez, João 10,30, porque ambos são um, Jesus e o Pai, né? O Pai e o Filho são um. Então veja que ele tinha, né, todos os atributos, ou seja, todas as qualidades de Deus estavam presentes em Cristo, mais uma vez, porque Cristo e o Pai são um. O Redentor tudo criou. João assinala que Jesus, por ser Deus, tudo criou, desde a estrela mais brilhante da galáxia, mais remota, até o menor ser microscópico que povoa a Terra. Tudo foi criado por ele. João diz que sem ele nada do que foi feito se fez. É interessante, por exemplo, você ver a baleia azul, por exemplo, que como animal, ele é o maior animal do mundo, né? Tem cerca de pelo menos 30 metros de comprimento. Se bem que também tem o Linus. O Linus também o Linus é maior do que a baleia azul, né? Deve ter uns 5 ou 6 metros maior do que a baleia azul. Mas não deixa de ser a baleia azul. Vou pegar aqui a baleia, a ideia da baleia, porque devido não só o seu tamanho, mas também o seu peso. Você vê que a baleia azul é um ser bem grande, né? Como eu já falei, tem cerca de 30 metros de comprimento, talvez um pouquinho mais, mas o padrão aí são 30 metros. Foi Deus quem criou essa baleia. E também temos ácaros, em todos os lugares temos ácaro. Por exemplo, aí no seu travesseiro, quando você vai dormir, você está cheio de ácaro no seu travesseiro, mas você não vê. Então, Deus também criou o ácaro, ou seja, Deus criou o ser microscópico que é o ácaro, que nós não vemos, e também criou a baleia. Isso sem falar de todo o universo, todo o sistema solar. Tudo foi criado por Deus, tudo foi criado pela mão do Deus Todo-Poderoso. E Cristo também foi o Criador. Por quê? Porque Jesus é Deus. Então veja que o Senhor, nosso Redentor, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele criou todas as coisas. Lembra daquela passagem que a Bíblia diz que o Senhor acalmou o vento e o mar numa tempestade? Então, por quê? Porque o mar e o vento, eles reconheceram a autoridade de Cristo por duas razões. Primeiro, que o Senhor Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. E segundo, que quando Deus estava criando o universo, estava criando o mar, o Senhor Jesus também estava presente. Era como se o mar reconhecesse Jesus da criação. Olha que coisa extraordinária, olha que fascinante, né? Então veja que o mar e o vento lhe obedecem. O Redentor era a fonte da vida. João ainda menciona que Jesus, o Redentor, era a fonte da vida e foi ele quem trouxe a luz a todos os homens. Isso concorda com o que Paulo diz, pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele, para ele. Glória a Deus para a sempre. Então veja que o nosso Redentor, ele é a fonte de vida. O nosso Deus, ele é a fonte. Toda a vida está sustentada por Deus. É algo tão espantoso, que até mesmo, talvez você não tenha ainda parado para pensar, mas até a existência de Satanás e seus demônios são sustentadas por Deus. Se Deus quisesse destruir a Satanás e todos os seus demônios de uma vez, matando-os, por exemplo, Deus poderia fazer, porque toda a vida é sustentada por Deus. Entretanto, Deus vai fazer o quê? Ele fará com que Satanás e seus anjos sejam lançados no fogo, justamente como uma punição por ter se rebelado contra o Senhor. Então veja que toda a vida é sustentada por Deus, a sua vida é sustentada por Deus. Você anda, caminha, vai para a igreja,
faz os seus trabalhos, vai para a sua escola, a sua faculdade. Por quê? Porque Deus é quem te dá a vida. Então você precisa glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a sua vida está sobre os ombros do Senhor. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te dá a vida a todos nós, né? Saindo da eternidade e entrando no tempo. Por intermédio da encarnação, Jesus se submeteu a todos os rigores do tempo. Deus aguardou o tempo certo e então enviou seu Filho ao mundo. Ele passou 9 meses no ventre de Maria, cresceu como qualquer pessoa, submeteu-se ao cronograma do tempo para cumprir todas as etapas da redenção. Então veja que Jesus, que outrora não precisava de tempo, agora ele vai usar toda a cronologia, ele vai ser uma criança 100% natural, 100% humana. Aqui é uma questão que precisa ser diferenciada, né? Jesus era 100% humano no que diz respeito a ser uma criança 100% normal. Tudo que uma criança fazia, Jesus também fez. A diferença aqui é como Cristo foi concebido, que foi obra do Espírito Santo. Aí nessa questão, Jesus não é humano, aí ele é divino. Então veja que mesmo ao nascer, houve ali o Espírito Santo, uma intervenção do Senhor, né? De Deus e do Espírito Santo, para que assim Jesus nascesse. Mas aqui agora você vê que Jesus vai usar o tempo. Ele vai ser uma criança que vai nascer normal como uma outra criança qualquer, como eu e você, por exemplo. Vai crescer e precisa ajudar os seus pais, vai fazer tudo o que tem que fazer. Porque agora ele está usando o tempo que Jesus cresceu. Por exemplo, Jesus foi crucificado possivelmente com 33 anos e meio. O que são 33 anos e meio? Uma medida de tempo. Então veja que Jesus nasceu, foi um recém-nascido, nasceu, cresceu como qualquer outra criança. Ou seja, Jesus saiu da eternidade para entrar no tempo humano. E ficando limitado à matéria e ao espaço. Como deve ser ruim se sentir preso, sufocado. Principalmente os jovens, né, mais ou menos da sua idade, tem muito essa ideia de ficar sufocado, né, mas aqui é um pouco diferente. Jesus deve ter se sentido assim quando ficou retido em um corpo material e, portanto, limitado. Ele não teria a mesma facilidade de locomoção, precisava agora caminhar, dividir o espaço com outras pessoas, sofrer com a fragilidade da matéria. Era sem dúvida uma prisão, o amor, porém, suporta tudo. Jesus passou por essa situação justamente por amar a cada um de nós. A ideia de ficar preso não é uma ideia boa. Imagina, por exemplo, que você, ao acordar, por exemplo, você se dá conta que os seus pais te prenderam dentro de casa e você não tem como sair. Então você não pode ir para a escola, você não pode talvez ir para escola bíblica dominical, você agora vai ficar preso até os seus pais saírem, ou até os seus pais retornarem. Então você vê que você vai ficar inquieto, você não sabe o que fazer, tu vai ficar sem retiro, tu quer aquela explosão de fazer isso e fazer aquilo outro, você é uma pessoa, talvez seja uma pessoa enérgica e quer fazer algumas coisas e não pode fazer porque está preso. Assim também era o Senhor Jesus. Na ideia, né? Uma ideia porque o Senhor Jesus ele não poderia fazer todas as coisas no sentido divino, porque senão ele não iria cumprir o que ele veio cumprir. Então Jesus curou, ressuscitou mortos, é verdade, para a glória do nome do Senhor, né? Do nosso Deus, mas Jesus morreu. E só quem morre é humano, Deus não pode morrer. Então veja aqui a natureza do Senhor Jesus, agora a natureza que outrora era divina, no céu, agora na terra, devido ao tempo, ele vai morrer. Por quê? Porque um tempo todos nós morreremos. Então veja que até Jesus morreu, ele veio no propósito disso, ele precisava morrer para que assim nós tivéssemos vida eterna. Mas, mais uma vez, devido à natureza humana, Jesus morreu, inclusive morreu jovem, né? Morreu com 33 anos e meio, né? Então você vê que Jesus estava limitado, né, à ideia aqui da matéria e do espaço, né? Por exemplo, para dar uma ideia aqui mais ou menos já falei um pouco da matéria e até um pouco do espaço também, mas por exemplo, Jesus, se quisesse, ele poderia estar num lugar e
se lançar para uma outra nação, para um outro país, se ele quisesse. Isso no céu, geograficamente no céu, vamos assim compreender. Quando ele veio à Terra como homem, ele já não podia fazer, ele só fez isso depois que foi ressuscitado. Por quê? Porque ele voltou à natureza divina, que assim ele iria subir ao Pai. Então ele já poderia usar, não somente, agora ele não estava mais preso à matéria e ao espaço, agora ele estava voltando de novo para o Pai, se colocando à destra do Pai, agora também como Deus, como ele e o Pai são um. A encarnação, um mistério. O nascimento de Jesus é um dos grandes mistérios da Bíblia. Como nasceu um menino de uma virgem? É uma pergunta que, humanamente falando, não existe uma resposta plausível. Não dá para fechar, bater o martelo. Por quê? Porque, biologicamente falando, é impossível. Você vai ver que existe até uma ideia aqui sobre a ideia do nascimento. Mas como pode uma moça virgem dar à luz a uma criança? Isto é obra do Espírito Santo. É bem verdade, existe aqui uma pequena diferença, que na verdade é grande, né? Existe alguns casos de meninas virgens que acabam engravidando porque tem o seu namoro muito esquentado, né? Um namoro, você entendeu, né? Muito acalorado, então não faz, não segue o que tem que seguir, não é um namoro cristão, vamos assim dizer, mesmo sendo de repente talvez uma pessoa cristã, mas não teve pelo menos no namoro não foi cristão, passaram dos limites, tenho certeza que você entendeu. Então a menina acaba ficando grávida. E por que ela fica grávida? Porque esse namoro que foi acalorado demais teve contato físico com o homem. Então não teve a relação em si, mas houve algo parecido que eu não preciso falar para você porque você já entendeu. Então, claro, uma menina virgem, nesse caso, poderia ser mãe. Mas no caso de Maria, não. Por quê? Porque Maria não teve nenhum contato com o homem. Então, como nasceu uma criança de uma moça virgem? Obra do Espírito Santo. Porque, como eu falei agora há pouco, a menina até pode ser virgem e dar à luz, né? Devido ao namoro muito acalorado, passado dos limites. Mas, com a questão de Maria, era diferente, porque Maria, ela não teve contato com José, né? Contato físico, né? Relação sexual com José. Então, era impossível ela gerar uma criança, mas obra do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou em Maria o nosso Redentor. Espiritualmente falando, como ficou a Trindade com a encarnação? Pai, Filho e Espírito Santo se separaram? Certamente que não. Eles cumpriram papéis distintos, mas continuaram sendo um. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele não disse: voltaremos a ser um, mas somos um. E por que Jesus não mencionou o Espírito Santo nessa unidade? Não precisava, estava implícito. Ele logo, quando começou o seu ministério, disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, se o Espírito do Senhor está sobre o nosso Senhor, então ali está junto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, não existe aqui nenhuma contradição, espiritualmente falando, está completamente em perfeita harmonia, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para concluir, como visto, a encarnação de Jesus foi um evento que mexeu com a estrutura do céu e da terra. Como um simples bebê nascido em uma família pobre de um país pequeno e subjugado, conseguiu dividir a história da humanidade ao meio. Tanto é que existe, né, o AC e o DC, né, antes de Cristo e depois de Cristo. Onde estava a sua força? A força dele estava na forma pura, como amava Deus e ao próximo. Ele se despiu de sua majestade para viver no meio dos necessitados e ser pão para saciar os famintos, sem nada receber em troca. Jesus viveu o extraordinário ministério do amor.
Veja que o amor do Senhor por nós, ele suporta qualquer negócio, qualquer circunstância. Veja que o nosso Redentor, ele se fez carne. Mais uma vez vou lembrar, Jesus se transformou em homem, e não que um dia ele é homem e no outro dia ele vai ser um outro homem. Não, não é nada disso. A reencarnação, mais uma vez, ela é uma mentira do diabo para enganar o povo. Aí você vê, Jesus se fez carne, ou seja, ele se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, de todas as coisas que ele tinha no céu, para morrer na cruz por nós. Isto é um amor imensurável. Não há, é a tal maneira que Deus amou o mundo, para que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um amor que nós não conseguimos medir, ninguém consegue medir esse tão grande amor do Pai por nós. E Jesus, ele cumpriu essas questões, né, devido ao espaço, matéria, né, a natureza humana. O Senhor Jesus se sentiu preso ali por conta dessas limitações, né, matéria, espaço, entre outras coisas, né, o tempo inclusive. Mas por que ele fez todas essas coisas? Por amor a nós. Então Jesus suportou todas essas coisas, mais a morte de cruz, mais os insultos e tantas outras coisas, por amor a nós. E nós devemos a cada dia mais glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Redentor. Ou seja, nós estávamos perdidos, mas Ele deu a nossa redenção, Ele nos trouxe de volta ao Pai. O Senhor Jesus, Ele nos religou a Deus, e por isso eu digo, Jesus é a única religião que salva. Sim, Jesus é a religião que salva. Ele veio religar o homem a Deus, ele é o nosso Redentor. Então que nós venhamos a cada dia mais glorificar e exaltar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!